Paz e graça, queridos, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que seu dia seja um dia abençoado, pleno e reflexo da graça e da glória de Deus. Hoje nós vamos falar um assunto maravilhoso, a redenção da igreja. Aleluia, se rende ao amor de Deus, se prostre diante do amor de Deus. Se prostre diante de Jesus, diante de Deus, diante de sua palavra. Aleluia. Aleluia. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre Meu Deus, coisa linda.
Galileu. Glória a Deus. Galileu, porque Jesus era da Galileia, a região da Galileia. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Ninguém podia imaginar. Enfim, Galileu. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês já me viram aqui para falar várias vezes, então uma passagem que eu acho impressionante. João capítulo 1, versículo 29. E está João Batista batizando um, pá. Batizando dois, pá. Batizando três, pá. Quando ele vê Jesus, deixa eu fazer aqui igual os pentecostais, ele aponta o dedão e fala: lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segura a fera, inferno, que eu quero ver. E aí ele institui a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ide por todo o mundo, Marcos 16,15, e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê foi batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. A propósito, você crê? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegarão alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, pisarão em serpentes, escorpiões e subjugará todos os poderes do maligno pelo nome de Jesus, pelo dedo de Deus. Meu Deus. Queridos, vamos adentrar no assunto. O assunto que nós vamos adentrar é a redenção da igreja, o início de uma nova era. Escatologia, como já disse para vocês, é um assunto bastante pertinente e, para mim, traz um significado muito proativo, ativo na minha concepção, na minha forma de viver a vida, na minha forma de comportar, e para mim acrescenta muito a escatologia, de buscar Deus, de me santificar mais. Agora perceba que algumas pessoas têm algumas interpretações, como já disse, do livro de Apocalipse e o livro de Daniel. São interpretações sadias, embora algumas sejam diferentes das outras. São interpretações honestas, embora seja diferente uma das outras. São interpretações salutares, embora seja diferente uma das outras. Porque o Apocalipse não é um livro doutrinário, é um livro de ideias, desde quando você não vá fazer nenhum tipo de aberração teológica, né? Nenhum tipo de aberração teológica. Por exemplo, os 144 mil, alguns dizem que são judeus, outros dizem que são cristãos convertidos. Muito bem, até aí tudo bem. As duas testemunhas, alguns dizem que é Elias, outros dizem que é Elias e Moisés, outros dizem que é Enoque e Elias, Enoque e Moisés. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, são questões muito pertinentes. Por exemplo, o Hernandes Dias Lopes, um profundo conhecedor da Bíblia, tem a sua posição. O Leandro Quadros, Hernandes Dias Lopes é um teólogo, pastor teólogo presbiteriano, que serve como um modelo, um padrão, um arquétipo para os teólogos sadios, né, de todas as denominações.
Mas, em questão de escatologia, ninguém pode bater o martelo. Assim como Leandro Quadros, do Adventista, que é um brilhante teólogo das questões básicas da Bíblia é muito pertinente, muito contundente. Como também o Napoleão Falcão, da Assembleia de Deus, que é fera na área de escatologia, mas, contudo, querido, escatologia é um quebra-cabeça. A escatologia é um quebra-cabeça. São algumas peças que um fala aqui, outro fala ali. Na verdade, só vai se concretizar de acordo com o passar do tempo e com o estabelecimento dos tempos. Agora, a coisa que você precisa entender são três coisas. Em primeiro lugar, a igreja é vencedora. A igreja é vencedora. Em segundo lugar, se você está em Cristo, você é vencedor. Você é parte da igreja. E em terceiro lugar, não se preocupe, porque independente das teses, das antíteses e das sínteses de ambos os teólogos, você está com Cristo, você está bem. Agora, eu gostaria de analisar com vocês um texto. Daniel capítulo 8, versículo 11, que diz o seguinte: 8:13. Vamos a partir do 11. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado com sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Depois eu vi um santo que falava e disse a outro santo, a que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício das transgressões assoladoras? Para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que me apresentou diante uma como semelhante a um homem, e ouvi uma voz de homens nas margens de Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá-se entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele fiquei assombrado, caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí o meu rosto em terra, adormeci. E ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque exercerá num determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com as pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. A ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O ser sido quebrado levantou-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação. Aqui está falando da Grécia. Da Grécia. O bode aqui, peludo, significa Grécia. O rei da Grécia é Alexandre o Grande. A ponta pequena que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Aqui fala de Antíoco Epifânio IV. O tecido quebrado levantou-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas o fim do seu reino, quando os prevaricadores acabarem, se levantar um rei feroz de cara, e será entendidos em adivinhações. Você sabe que quando Alexandre o Grande, Moabel explica isso de uma forma fantástica, ele era o rei da Grécia, e quando Alexandre o Grande morreu, deixou o seu reino para 4 generais: Ptolomeu, Seleucida, Cassandro e Lismácico. Muito bem.
Vamos adiante. Mas o fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações, Antíoco Epifânio IV. Isso fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente. E prosperará e fará o que lhe prover, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar engano as suas mãos e não seu coração, engrandecerá e por causa da tranquilidade destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes, Jesus, o rei dos reis. Mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu porém encerra a visão, Daniel. Porque só daqui a muitos dias se cumprirá, e eu, Daniel, cresci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Meu Deus, aperte os cintos, segure a cadeira, você vai viajar em um conceito filosófico bíblico da palavra de Deus, contundente e pertinente, que vai abrir os seus olhos. Perceba, a visão da Bíblia pentecostal vai dizer a ponta pequena. Uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. De uma das pontas do bode brotou uma ponta pequena, uma alusão a Antíoco Epifânio, que em 168 a.C. colocou a imagem do deus grego Zeus no templo e sacrificou um porco num altar. Judá Macabeus mais tarde retomou Jerusalém e reconsagrou o templo e o altar, entre o santuário e o altar. E o santuário será purificado. A purificação do santuário ocorreu 3 anos e 2 meses depois de o altar do Senhor ter sido removido por Antíoco. Cada par de tarde e manhã representa um dia literal. Versículo 26, que refere-se à mesma contagem do tempo, assim o período decorrido de 1150 dias. Queridos, Antíoco Epifânio IV, ele fez algo terrível, que foi sacrificar um porco no altar do templo de Salomão. Antíoco Epifânio é uma representação, já viu falar aqui sobre isso, do anticristo. E Daniel ele teve a visão, Nabucodonosor que teve a visão da Babilônia, né? Da Babilônia, seu reino, do Medo-Pérsia, da Grécia e da Roma. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E alguns desses reinos representados por alguns animais, né? A representação desses animais representava por esse reino. Interessante que quando Daniel ele teve um foco no reino da Grécia, porque ele vai interpretar assim, aqui as 4 visões simbólicas dos 4 animais. No primeiro ano da Babilônia teve Daniel sua cama, sonhos e visões de sua cabeça, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel, eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que 4 ventos no céu combatia no maguante. E os 4 animais eram grandes, diferentes uns dos outros, subindo do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia, Babilônia. Eu olhei e lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, posto em pé como um homem, foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, medo-persa, o qual levantou de um
lado, tendo a boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muitas carnes. Foi o reino do Medo-Persa e Grécia que conquistou a Bitínia, Bitínia e 3 impérios que não me ocorre aqui a mente, mas já falei aqui no estudo. Muito bem. Continua olhando, eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo a boca 3 costelas, ou seja, ele conquistou 3 nações preponderantes, influentes e afluentes, para conquistar o reino Medo-Pérsia. Depois disso, continua olhando, eis que outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que 4 animal terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés que sobejava. Era diferente de todos os animais que lhe apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Aí, quando começam as coisas, estando eu considerando as pontas, eis que entre elas outra ponta pequena diante das 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olho de um homem, e uma boca que falava grandiosamente. E eu continuei olhando até que foram postos tronos, e um senhor de dia sentou-se, na sua veste era branca, um rio fogo e tal. Os 4 outros animais foram tirados do domínio. Queridos, então fala aqui de Antíoco Epifânio IV. Antíoco Epifânio IV, ele dominou, foi oriundo dos 4 generais de Alexandre o Grande, porque Alexandre o Grande representava o leopardo com 4 asas. Quem são essas asas? São os 4 generais de Alexandre o Grande. E dessas 4 generais do reino Seleucida, nasceu um que foi Antíoco Epifânio IV, que profanou o templo. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: Deus levantou Judas Macabeus para trazer restauração sobre o templo. Pai do seu, pastor Sequeira, meu querido, vai querer entrar? Como é? Vai fazer a live aí? Você que diz aí, viu? Então Deus, ele levantou Judas Macabeus para trazer a restauração do templo. E 3 anos e 2 meses o templo foi restaurado por Deus. O templo foi restaurado por Deus. Então, queridos, Deus, ele tem a sua forma de trabalhar, Deus, ele tem a sua forma de dizer, e Deus tem a sua forma de pôr fim a todas as transgressões. Aí você vai ver aqui, a ponta pequena simboliza o último governo da terra, o anticristo, que abate 3 dos 10 reis. Ele guardará contra os santos de Deus, vencê-los-á. Quando viver o ancião de dias, aqui representa Deus, os santos possuirão o reino, o anticristo será destruído e lançado no fogo ardente. Apocalipse 19, versículo 20. Queridos, Deus vai dar um fim a esse mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Deus vai subjugar os poderes malignos. Deus vai subjugar as trevas. E a Bíblia fala que nós vamos julgar também o mundo. Por isso, queridos, Deus, ele conta comigo e conta com você. A paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Um abraço aí, pastor Cerqueira. Então, Deus vai subjugar o mundo. E a igreja é eu e você lavado e redimido pelo sangue de Jesus. É por isso que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Gente, a igreja é igual a cabelo. Quanto mais corta, mais cresce. A igreja é igual a omelete. Quanto mais bate, mais cresce. Nada nem ninguém pode deter a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor foi instituída pelo próprio Deus. Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és pedras,
E sobre essa pedra, aponta para ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A nossa redenção está próxima, queridos. A redenção está próxima, como diz lá em Tessalonicenses, ao som da trombeta. Aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados em glória. Agora, Paulo ele dá um conselho para nós: sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, quando você faz algo para Deus, você faz algo para Deus. E as suas obras, elas ficam, e o nome do Senhor é glorificado. Queridos, muitas pessoas falam, poxa, realmente o mundo está indo de mal a pior. Verdade, as leis do mundo estão sendo mudadas. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que embora as leis do mundo estejam sendo mudadas, Deus tem os remanescentes aqui para pregoar a palavra e para declarar o reino de Deus aqui na terra. Então, você precisa entender que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E hoje nós estamos vivendo um litígio muito grande, né? Hoje o pan-amor, a pan-sexualidade, o cidadão, se ele gosta de uma mosca, ele se casa com a mosca; se ele gosta de muriçoca, ele casa com a muriçoca; se ele gosta de uma abelha, ele se casa com a abelha; se ele quiser ser um passarinho, ele se torna um passarinho. Queridos, isso é o que? É as trevas. As trevas querendo dominar o conceito judaico-cristão. Porque Deus instituiu o conceito judaico-cristão. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Pastor Cerqueira sabe muito disso, porque o pastor Cerqueira já fez muitos casamentos. Deixará o homem, o pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, tornando uma só carne. Deus fala o que? Macho e fêmea, Isha e Ishi, né? No termo hebraico, Isha para mulher e Ishi, o termo homem. Não existe outros tipos de meio para definir o homem e mulher. Homem é homem e mulher é mulher, queridos. Não tem conversa, não tem papo furado, né? Hoje em dia, como eu falei aqui ontem, né, a mídia, a agenda global estão querendo deturpar a palavra de Deus, querendo deturpar os princípios bíblicos. E a Bíblia fala que nós devemos guardar a palavra no nosso coração, né, para não pecar contra o Senhor. E a igreja precisa estar ciente desses conceitos. Porque o Armagedon, queridos, não é somente um Armagedon físico, terreno, não. É um Armagedon cultural. É um Armagedon que as pessoas vão tentar desconstruir a igreja. Né? Pastor Cerqueira, ele sabe muito bem disso, que, por exemplo, no seminário, né, a gente ouve vários tipos de coisas, mas alguns professores, eles falam sobre a teologia inclusiva, a teologia da libertação, que vai de encontro com a palavra de Deus. Me ajude, pelo amor de Deus. A teologia inclusiva que vai de encontro com a palavra de Deus. A teologia da libertação, porque Leonardo Boff falou, queridos, a Bíblia fala, se um anjo da terra ou qualquer outro anjo fala algo que não está na palavra, seja anátema. O apóstolo Paulo falou, até eu mesmo. O apóstolo Paulo falou, até eu mesmo, se falar algo que não esteja de acordo com a palavra, seja anátema. Gente, vamos ficar com a palavra de Deus, vamos defender a palavra de Deus. Eu fico vibrando quando eu vejo um pastor que defende a palavra de Deus, que não entra no caminho dos escarnecedores, não se assenta na roda dos escarnecedores, porque, queridos, isso é escarnecer a palavra de Deus. É o humanismo adentrando na igreja, tirando Deus como no centro e colocando o ser humano, as suas vontades. Hoje você é o Deus de você mesmo. Hoje o ser humano, como diz os filósofos antigos,
O seu Deus é a sua vontade. A verdade é aquilo que você acha que é verdade. Né? A verdade é se você achar que você tem que ter 10 mulheres, você vai ser dono da verdade. Se você achar que você tem que ter 10 homens, você é o dono da verdade, você vai fazer aquilo que você quiser. Esse é o conceito filosófico. Aí entra a palavra de Deus. Uma coisa vos digo, é melhor obedecer a Deus do que os homens. Uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avanço para a que estão diante de mim. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Toda palavra que não vem de acordo com a palavra de Deus, queridos, você deve condenar. Você não deve dar escuta, porque é a palavra de Deus que prevalece e vai prevalecer. Às vezes nós como cristãos, nós criticamos muito os islamistas, a pessoa do Islã, mas deixa eu dizer para vocês, o Islã, eles são fiéis na sua grande maioria aos seus conceitos, aos seus dogmas, às suas atitudes. Você não vai ver um Islã meia boca, não. Eles são fiéis, claro que tem aqueles que são radicais, tem os xiitas, que, diga de passagem, é uma pequena minoria, mas eles são fiéis aos seus conceitos. Por isso, dentre tantas outras razões, é uma religião que está crescendo e está colocando as suas garras em lugares que é para a igreja estabelecer. Por quê? Porque a igreja, muitas das vezes, se alinha aos padrões do mundo. E a igreja não pode se alinhar ao padrão do mundo. A igreja tem que amar todos. Jesus falou, amai a todos. Sereis meus discípulos quando eu amo. Agora, peraí. É verdade. Agora você vai amar o pecador, mas você não vai amar o pecado. Na Bíblia toda, que você não vai ver Jesus amando o pecado de maneira nenhuma. Jesus andava com prostituta, com ladrão, com gay, com tudo que você pensa imaginar. Agora perceba que Jesus mudava a história. Por exemplo, Zaqueu. A palavra de Jesus para Zaqueu. Zaqueu, hoje chegou salvação na tua casa. Bartimeu, o texto final da perícope fala, e Bartimeu largou a capa e seguia Jesus estrada afora. O cego de Betesda, vá e não peque mais. A mulher samaritana, vai e não peque mais. Então, houve o que? Uma metanoia na vida dessas pessoas. A condenação que Deus deu foi o que? Para os fariseus, os doutores da lei, os publicanos que viviam como filactérios, eram artistas, que estavam ali e ensinavam em si mesmos sendo cristão, né? Mas não sendo cristão. Por quê? Porque Jesus, ele trata na vida do pecador. E Jesus, ele quer tratar na vida das pessoas, nas nossas vidas, na minha vida e na vida de todas as pessoas. Porque Jesus ama a todos, queridos. Agora, o que não pode é nós institucionalizarmos a questão do pecado sobre a igreja, o pecado sobre a sociedade. Isso não. Os 4 conceitos que Deus falou para o homem é o conceito da antropos, o homem eu devo negar a mim mesmo, né? Aquele que toma sua cruz, aquele que não toma sua cruz, nega a si mesmo, né? Não pode agradar o Pai. Né? Eu tenho que negar a si mesmo. Eu sou o homem, né? Eu não negar a si mesmo. Ah, pastor, não concordo não. Aí você tem que ir lá botar com Deus. Aí você vai dialogar com Deus. Aí você vai ter que se explicar com Deus. Aí não é comigo. O homem tem que negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. Né? Porque não tomar sua cruz não é digno de mim. Então, a primeira pessoa que você tem que trabalhar é com você mesmo. Né? Ganhe você mesmo para Cristo. Ganhe você mesmo cada dia para Deus. Seja a melhor versão de si mesmo. Jejuando mais, orando mais, buscando mais. Né? Às vezes eu fico olhando essas Olimpíadas e como é um arsenal de atletas, né, que estão ali buscando o seu melhor, fazendo o seu melhor, e muitos misturam sangue, suor e lágrimas com uma medalha que é passageira, queridos. Medalha que é passageira. Uma medalha que muitos deles conquistaram, estão enferrujadas, né, ou estão deterioradas pelo tempo, ou estão esquecidas, né, e eles dão de tudo ali. Que dirás nós, como o apóstolo Paulo fala, alguns correm por medalha corruptível, mas porém nós corremos por uma medalha incorruptível. O nosso galardão está no céu. Deus vai te galardoar por aquilo que você fez aqui na terra.
Então, queridos, se dedique à palavra de Deus, se dedique o seu tempo com Deus, se dedique às obras de Deus, o jejum, a sua causa na igreja, a ser uma bênção, seja uma bênção. Seja uma bênção na igreja, seja uma bênção na vida do seu pastor, seja uma bênção na sua família, seja uma bênção no seu vizinho. Ah, pastor, ele não presta. É como viu um ditado. Cada um dá aquilo que tem dentro de si. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou exalar o Espírito Santo. Se o meu vizinho é cheio do cão, ele vai exalar o que é cheio do cão. Né? Então, cada um vai exalar aquilo que tem. E basta você fazer a sua parte. A segunda instituição que Deus ele colocou é o oikos, que quer dizer a sua casa. A sua casa é o seu segundo ministério que você precisa trabalhar, que você precisa operar, que você precisa mudar o ambiente segundo a palavra de Deus. Então, você vai declarar na sua casa o reino de Deus, profetizar o reino de Deus na sua família, nos seus irmãos, na sua vida, na vida do seu vizinho. Enfim, então, por quê? Porque a palavra, queridos, quando eu passei a exercer a palavra, eu era um crente muito, digamos, mais sistemático, e eu era um crente um pouco cartesiano, para dizer muito. Então, eu comecei a declarar a palavra, comecei a proferir a palavra, eu comecei a falar da palavra, e eu vi como a palavra de Deus ela tem poder. Porque a palavra de Deus não pertence a mim, não. A palavra de Deus não está detida a mim, a palavra de Deus é a palavra de Deus. E eu saí do meu cartesiano, ou seja, do meu quadrado, e fui declarar a palavra de Deus. E vi algumas coisas acontecendo, sobretudo pelo poder de Deus. É como diz a palavra, Jesus, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino do céu até vós. Então, a palavra de Deus, ela é o reino de Deus sobre nossas vidas, é o dedo de Deus na nossa vida. Experimente falar da palavra, experimente declarar a palavra, experimente a profetizar, experimente a você mudar o ambiente pela palavra. Mude as suas atitudes, mude a forma de você falar. Às vezes você fala, poxa, sou tão miserável, sou tão isso, sou tão aquilo. Mas experimente você falar, olha, eu sou em Cristo Jesus, tudo posso naquele que fortalece. Me lembro que esse versículo, Filipenses 4,13, era o meu versículo favorito na minha juventude. Né? É favorito na minha juventude. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então, naquele grupo ali que tinha ali, pastor Cerqueira, na Betel, então, era o meu versículo preferido, né? No meu faço colegial, e ouvindo, né, falando esse versículo ali para as pessoas. Mas perceba, a terceira instituição é a eclésia, a igreja. A igreja, Jesus instituiu a igreja. Né? Falou para Pedro, tu és pedras. E sobre essa pedra, contou para ele, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então o diabo pode fazer o que ele quiser, mas o que prevalece é a igreja. É quando Elias falou, só eu fiquei. Jesus falou, quem disse, meu filho, tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Não pense que você é a Coca-Cola, talvez não, a onda, a crista da onda. Então, queridos, nós estamos vivendo no tempo onde a palavra de Deus ela é pregada. Né? Tem gente, muitos pastores, teólogos, né, até sérios, que falam que o Espírito Santo não mora em nós. O Espírito mora em nós, sim, Senhor. Tem vários versículos que dizem que o Espírito Santo mora em nós. Né? Diz que Deus não está em todo lugar. Deus está em todo lugar, sim. Deus é onipotente. Deus é onipotente. Agora, gente, tem coisas que reveladas que só para as coisas encobertas. As coisas encobertas é só para Deus. As reveladas pertencem ao homem. E tem pastor que Deus não é onipotente. Tem um pastor que eu gosto muito dele, um homem preparadíssimo, mas comete 2 erros. Porque eu tenho 50 anos de ministério, que eu sei, que eu... Né? Isso não tem nada a ver. 50 anos de ministério não significa que você pode mudar a Bíblia. Não, de jeito nenhum, em absoluto. Em absoluto. Aqui o Espírito Santo não mora na pessoa. Mora sim, Senhor.
mora. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Leia a Bíblia, meu pastor. Nós somos templo do Espírito Santo. Né? E a Bíblia fala que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Que Deus não está em todo lugar. Está assim em todo lugar. Ô meu amado pastor, leia a Bíblia. Né? Leia a Bíblia. Não adianta você ter 50 anos de ministério e cometer esses dois equívocos, dizendo que o Espírito Santo não mora em nós e que Deus não está em todo lugar, está em ti, Senhor. Mas Deus montou num querumbi. Ele pode estar em todo lugar e não está num querumbi. Porque Deus foi visto e tal. Ele pode estar em algum lugar específico, mas ele tem a questão da onisciência. Então, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, queridos, Deus ele está em todos os lugares, em todas as esferas da sociedade. Agora, o que Deus quer ao homem é o seu coração. É o seu coração. Deus ele quer o coração do homem. Deus quer mudar o coração do homem. Deus não quer o pastor Oséias, não. Deus quer o meu coração. Por quê? Porque do coração procede a saída da vida. Então, como Deus quer conquistar a pessoa, quando a pessoa é convertida, nasce de novo, como é que você sabe que a pessoa nasce de novo? Pelo seu coração. Aonde está o meu tesouro? Aí está no meu coração. Quando as pessoas elas têm o tesouro em Deus, o coração delas está em Deus. Quando as pessoas delas têm o coração nas trevas, o tesouro delas está nas trevas, nas riquezas, nos bens materiais, algo dessa natureza. Né? Estou dizendo que você vai ser, porque Deus tem a maneira de colocar pessoas em montes da sociedade, em vários postos, né? Não importa, mas a questão é que é você que precisa ser dominado por Deus, saciado por Deus. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que venci o mundo. Por exemplo, o ladrão da cruz. Na cruz tinha 2 ladrões, o da esquerda e o da direita. O da esquerda murmurou. Porque se você fosse Deus, seria Deus não coisa nenhuma, tal. Né? Os dois tiveram a mesma oportunidade. Os dois cometeram o mesmo crime. Os dois foram pegos nas mesmas acusações, infringindo o Estado, infringindo o governo, a polis. E a polis, naquele tempo, julgava de uma forma muito contundente. E aí, o que é que o ladrão da direita fala? Senhor, repreendeu o da esquerda e falou, rapaz, você nem nessa hora você tem dó de si mesmo, rapaz. Fica falando besteira aí contra esse homem. Esse homem é justo, nós estamos aqui porque nós cometemos transgressões e iniquidades. Mas aponta para Jesus, mas ele não. Ele não. Ele está aqui de forma inocente. E falou, Senhor, lembra-te de mim no paraíso. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Então, perceba que Deus, ele ama todos. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Né? Deus não faz acepção de pessoas. Judas andava com Deus e se perdeu. O ladrão da cruz, né, no último segundo, se converteu ao Senhor Jesus. Por quê, queridos? Porque o que Deus quer é o coração. E quando fala coração, é vindo de todo um arcabouço. Porque a gente pensa, Deus não é açougueiro. Verdade, Deus não é açougueiro. Deus quer o coração com toda a sua sistemática. Né, com toda uma vida alinhada aos propósitos de Deus, uma vida alinhada aos princípios bíblicos, uma vida alinhada aos padrões de Deus, uma vida alinhada aos conceitos de Deus. Né? E a terceira instituição é a polis, que é o que? É o governo. E o governo tem que estar submetido à palavra de Deus. A Bíblia fala que quando o justo governa, o povo alegra. Quando o ímpio governa, o povo ele sofre. Né? Então é o seguinte, o governo, você vai ver muitos países que tem Jesus como Senhor, né, que o governo é um governo cristocêntrico, teocêntrico, aonde é um modelo judaico-cristão, são países prósperos. Queridos, tudo bem que as pessoas falam muito dos Estados Unidos, todo aleijado, mas como diz a palavra, tem algum país que é mais desenvolvido que os Estados Unidos? Não. Por quê? Porque é um país protestante cristão. Confessa Jesus. É coincidência também não.
Tem um país que é mais próspero que os Estados Unidos? Também não. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país próspero cristão, né? Judaico-cristão. Tem um país que é mais influente, afluente, proeminente e significante no mundo hoje, os Estados Unidos? Não tem. E perceba que os Estados Unidos é um país novo, igual ao Brasil, né? Ah, pastor, que tem 500 anos, verdade, mas tem país aí de 6.000 anos. O que é que você me diz? De 4.000 anos, o que é que você me diz? De 3.000 anos, o que é que você me disse? Então, por quê? Porque feliz a nação com os judeus é o Senhor. E o Brasil está caminhando para isso. O Brasil está caminhando para ser uma nação segundo o propósito de Deus. Hoje o Brasil é o maior exportador de missionário do mundo. Passou para os Estados Unidos. É o maior exportador de missionário do mundo. A igreja brasileira é uma das maiores do mundo, com todas as suas falhas, né, com todas as suas questões que precisam ser normalizadas. Né? As igrejas brasileiras têm todos os defeitos, mas ainda é uma das maiores igrejas do mundo. Né? Então o Brasil está crescendo, ascendendo. O Brasil está ascendendo, o Brasil está crescendo. E as autoridades estão confessando Jesus. Né? As autoridades estão confessando Jesus. E isso é muito bom quando a gente vê uma autoridade confessando em Jesus. E isso é muito bom quando a gente vê uma autoridade falando da palavra de Deus. E isso é muito bom quando a gente vê uma autoridade submetido aos princípios bíblicos. Agora, claro que se os Estados Unidos não é o céu, ou seja, não é o estado perfeito, que dirás o Brasil. Porque o estado perfeito que só vai ser alcançado no céu, né? Depois do processo, né? Depois que as pessoas todas vão ser arrebatadas, vier a volta de Jesus, e aí vai seguir alguns processos ainda dentro do processo que vai se dar o juízo final e o estado eterno, né? Como diz os teólogos. Então, perceba que a pergunta foi pertinente, né? A pergunta que fizeram a Daniel, e Daniel ficou aflito ali com as revelações que ele teve ali. As revelações, né? Porque quando Deus dá uma revelação, você fica extasiado. Fala revelação, não revelamento. Profecia, não profetada. Visão, não visagem. Né? Porque Daniel ele teve revelação, profecia e visão. Né? Você percebe aqui, como ele falou aqui, eu estava olhando as minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como o filho do homem, dirigiu ao ancião de dia, fizeram chegar até ele. Né? Então Daniel teve essas visões abençoadas. Então tive o desejo de conhecer a respeito do quarto animal, que era diferente de todos, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal. Segundo os estudiosos, o quarto império é Roma ressuscitada. Porque, queridos, como eu já falei aqui, em escatologia há uma probabilidade de muitas coisas acontecerem. Em escatologia há a probabilidade de muitas coisas acontecerem, e nós estamos chegando perto do fim de uma era. Isso é verdade, isso é evidente. Todos os teólogos, até os que se divergem, todos estão cientes sobre isso. É um ponto em comum, que nós estamos chegando no fim de uma era, a qual Jesus vai buscar a igreja. Um teólogo sério na escatologia, ele vai falar o seguinte: em primeiro lugar, que Jesus vai buscar a igreja. Isso aí, todos têm que ser unânimes. Ele pode discordar de qualquer coisa lá em Apocalipse, que a besta vai ser o Papa, a oitava besta vai ser o Papa, o oitavo rei vai ser o Papa, que os 10 chifres é a União Europeia, que as 2 testemunhas são 2 países, Israel e Estados Unidos. São várias elucubrações pertinentes, porque a Bíblia não fala, não dá um bate-martelo, né? E todo estudo na área de Apocalipse são boas, equivale desde quando o sujeito não vem fazer heresia, né? Só vai ser o povo judeu que vai ser salvo, só vai ser a igreja batista que vai ser salva. Não, isso aí já começa a ter esse estado de loucura. Isso aí não tem nada a ver. Então, perceba que, observando esses conceitos, guardando essas diretrizes, tudo pode acontecer em Apocalipse. Tudo.
né? Você vai ver grandes mestres aí falando, grandes sábios, como eu falei aqui, como Hernandes Dias Lopes, gosto dele e tal, é um pastor sério, mas não pode bater o martelo em alguns conceitos teológicos de escatologia, como já vi, e muitos conceitos teológicos de escatologia, né, realmente não tem nada a ver, que eu, na minha opinião, eu acho que não tem nada a ver. Como Leandro Quadros, que é um grande teólogo da Adventista, homem de Deus também, né? Mas em questão de escatologia, né, não pode se bater o martelo. Né? Eu mesmo bato o martelo de escatologia, eu apenas coloco uma questão que pode ser e não pode ser. E eu pego vários livros, formo uma síntese, vários livros formam uma antítese e formam minha tese. E a minha tese sempre é subjetiva, não bater martelo no Apocalipse. Agora, claro que eu tenho que ter uma ideia, eu tenho que ter um know-how, eu tenho que ter uma consciência, né, daquilo para poder falar e explicar, embora com muitas informações. Porque é assim, desde quando João Caetano, alguns teólogos, né, antigamente, como Tina Rai, um teólogo da Assembleia de Deus, João de alguma coisa, um pastor muito renomado na época, e ele trouxe alguns conceitos de Apocalipse que era da realidade da sua época, né? Ele trouxe aquele conceito da realidade da sua época. Ernesto Nin, conhecido muito no meio batista, né? Acho que é João de Andrade, o nome do pastor. Então ele trouxe que alguns poucos falavam de escatologia, né? E era básico, mas era muito bom o estudo que eles falavam. Mas só que eles falavam debaixo de uma visão de Segunda Guerra Mundial, de pós-Segunda Guerra Mundial, e os que falavam em cima de escatologia falavam em cima dessa visão que foi deles, que pegaram da Segunda Guerra Mundial, que foram uma geração, blood, né, como diz o especialista, que foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, que viveu esse contexto. E alguns começaram o quê? A matar a bola no peito e tratar de uma forma específica. Nem aqueles que falaram erraram lá anteriormente, e nem os que estão falando agora estão errados. Por quê? Porque é um quebra-cabeça, não tem como escapar. Não vai, enquanto Jesus não voltar, não vai existir um homem na terra que vai dizer, olha, Apocalipse tal, vai acontecer assim, 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 bater o martelo em tudo. Em Apocalipse não. Em dogmas, doutrinas, tudo bem, isso é algo que é patente, é algo que é equilibrado, é algo que é palpável, é algo que se dá para conhecer. Mas em termos de Apocalipse, não, de jeito nenhum, nem Apocalipse nem Daniel. Você vai ter uma ideia. Quanto mais você estuda, você vai ter uma ideia. Agora você não vai bater o martelo, que vai acontecer assim, que vai acontecer assado, que a 2 testemunhas com certeza é Elias e Moisés, que os 144 mil é o povo judeu, que a besta é o Papa, né, que a segunda besta é o presidente da União Europeia, né, por aí adiante, que a Igreja Católica é a mulher sentada sobre o mar, né, que o poder político que significa água, poder político, e o poder da terra é o presidente da União Europeia, né, porque a terra representa o poder político e o mar representa o poder religioso. São conjecturas sérias, né? Mas não se pode bater o martelo. São ideias, né? São suposições, né, de grandes homens de Deus, né, que só vamos ver as coisas como realmente Jesus voltar. Quando Jesus voltar, que todos são unânimes, seja adventista, seja adventista, presbiteriano, batista, assembleano, um teólogo sério, né, vai dizer que Jesus vai voltar. Agora, se Jesus vai voltar daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, se o milênio aconteceu, se o milênio não vai acontecer, se Jesus vai vir no meio da tribulação, isso aí é algo que nós não devemos nos preocupar, embora possamos ter a nossa opinião. Embora é necessário nós termos opinião. Por exemplo, eu tenho minha opinião. Eu tenho opinião de algumas coisas. Eu li o livro de Escatologia Vitoriosa de Hebler, e muitas coisas eu mudei, né? Por exemplo, Mateus 24 aconteceu. Não tem como questionar isso. Mateus 23 aconteceu. O texto ali é claro. Agora, por exemplo,
Alguns dizem que a abominável desolação, né, se refere a dois seres que foram Nero e João Levi, o homem do pecado, que aconteceu. Que o príncipe, né, o Tito foi, que Mateus capítulo 24, cai perfeitamente com o rei Tito. Porque Jesus falou a esta geração, Jesus não falou a outra geração. A minha geração é esta, Jesus não falou a outra geração. Qual a geração do pastor Osés? Esta geração. Jesus falou, essas coisas vão acontecer nesta geração. Agora, claro que tem coisas que, por exemplo, são de estudar. Né? Por exemplo, para Hebler, né, Nero e João Levi foram as duas bestas de Apocalipse, como está ali na sua visão. Né? Por isso, para ele não vai ter realmente, ele crê na revolta de Jesus, mas para ele, segundo eu li, não vai ter as duas bestas de Apocalipse. Né? O anticristo não vai se manifestar dessa maneira. Né? Aqui ainda, isso aí já é uma questão filosófica dele, né? Bíblica, filosófica da questão dele. Mas eu creio que, na minha visão, que Jesus vai voltar, vai vir buscar sua igreja, né? E eu creio nos 7 anos da grande tribulação, nos 7 anos da tribulação. A questão do milênio ainda estou vendo, porque o Apocalipse se constrói e se desconstrói. Constrói e constrói. Mas a verdade é que Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Né? Que Apocalipse termina com Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora vamos ver um texto muito importante também, queridos. Daniel 12:11, que fala o seguinte: e desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominável desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousará e estarás na tua sorte no fim dos dias. Queridos, e só para lembrar que, por exemplo, Nero, o governo de Nero foi 3 anos e meio. Né? Você vê que são muitas coincidências em vários aspectos. Né? João Levi também foi algo dessa natureza. Mas João Levi foi um tirano também que fez várias coisas que desagradou a Deus. Agora, a verdade é que ninguém sabe como é que vai ser. Ninguém sabe como é que vai se desenrolar. O que Deus podemos fazer é buscar a santidade, buscar o reino de Deus, declarar a palavra de Deus, sermos mais santos, seres santos, porque sois santos. Agora veja só, 12:11. E desde o tempo que o contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Depois de abolido o sacrifício diário, é colocado o sacrilégio terrível. Haverá 1290 dias. Feliz aquele que espera a aliança no fim dos 1335 dias. Ou seja, 3 anos e meio equivale ao quê? A 1290 dias. Segundo Daniel Norbert Light, né, a visão preterista, futurista, estou falando um pouco da visão preterista, agora vou falar um pouco da visão futurista. 3 anos e meio representa 1290 dias. 1290 dias acrescentado a 45 dias dá 1335 dias. Então vai ser o quê? Segundo ele, 10 dias de restauração, né? Ou seja, de louvor, adoração, sempre é isso, né? Confissão de pecados, louvor, adoração, limpando o ambiente. É como normalmente nós fazemos isso como igreja, né? Adoração, confissão de pecados, limpando o ambiente, declarando a palavra, louvores. Uma coisa que a gente acontece na igreja séria, né? São 10 dias. Depois vai vir 35 dias de juízo. Depois de 10 dias, 35 dias de juízo. Ou seja, Deus vai limpar o altar, né? Limpar o altar. E vai vir 35 dias de juízo, né? Por quê? Porque depois do abolido o sacrifício diário e colocar o sacrilégio terrível, ou seja, segundo alguns estudiosos, a besta, né, ou seja, na visão futurista, o Papa, né, que vai se sentar, reerguer o trono de Israel,
lá no templo, né? No templo de Salomão, templo que foi de Salomão. Porque o templo, queridos, deixa eu falar um pouco aqui do templo. O templo ele foi construído em Salomão em 950 a.C. e foi destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. Ele foi reconstruído, reformado em 516 a.C. por Neemias, Zorobabel, né, Esdras, etc. E foi destruído, né, por Antíoco Epifânio IV, o qual nós falamos aqui. Depois ele foi reconstruído, reformado por Herodes o Grande para poder fazer uma média com os judeus. Depois ele foi destruído por General Tito, 70 anos depois. Né? Então, queridos, a questão toda é essa. Então, dizem que o Papa, um dos papas, segundo a visão futurista, como eu já falei aqui sobre o poder dos papas, desde o Tratado de Latrão, em 1921, o Papa ele foi dado ao poder ao Papa como infabilidade papal, como um homem supremo aqui na Terra, é o único ser, segundo os governadores, tem esse adjetivo, que a gente sabe que está errado, diga de passagem, os santos desse mundo somos nós, lavados redimidos pelo sangue de Jesus. E o Papa, se for considerar mesmo aquilo que fizeram, eles foram levar a sério, encaixa perfeitamente. É por isso que você vai ver, por exemplo, em vários estudos, se botar na internet, o Papa vai aparecer como número um em termos da besta. Né? Alguns dizem que os 10 chifres é Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão, Austrália, África do Sul, Europa, Rússia, América Latina, Norte da África, África Tropical, Sul, Sudeste Asiático, China. Ninguém sabe ao certo quem os 10 chifres de Apocalipse. Né? Ninguém sabe. Né? Alguns dizem que é Japão, outros China, Inglaterra, Itália, França, Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Canadá e outros dizem que até o Brasil. Mas a verdade é o seguinte, queridos, que nós estamos vivendo um período do fim. Né? 240 milhões, os Estados Unidos tem 240 milhões de evangélicos, na China 180 milhões de evangélicos, né? No Brasil 62 milhões de evangélicos. Todo ano 210 milhões de pessoas aceitam Jesus, ou seja, 17 milhões por mês, 729 mil por dia. Então, muitas pessoas aceitam Jesus. A igreja está cumprindo o seu papel. Então, queridos, e os 7 papas, como eu falei aqui, eu fiz um estudo aqui, os 8 papas que estão, 8 papas, coloquei esse estudo aqui, você já viu esse estudo que eu coloquei aqui, né? E para vocês terem essa consciência, o primeiro Papa foi Pio, a partir do Tratado de Latrão, foi Pio XI. O segundo Papa, Pio XII. O terceiro Papa, João Paulo XXIII. O quarto Papa, Paulo IV. O quinto Papa, João Paulo I. O sexto Papa, João Paulo II. Né? O sétimo Papa, Bento XVI. E o nono Papa, que ainda está vivo, né? Embora esteja com 94 anos, e o Papa Francisco, que é o atual Papa, né, que segundo Manuel Pereira não sabe nada de catecismo, é um Papa que não sabe de nada, segundo Manuel Pereira, né? Segundo Manuel Pereira, não sabe de nada. Então, queridos, isso significa dizer que Deus está voltando. E é para nós terminarmos esse estudo de Apocalipse, da escatologia melhor, vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e você vai ver algo muito pertinente nesse texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, a palavra de Deus tem que ser pregada, conduzida. Aqui fala sobre um homem da iniquidade. E outra coisa que você precisa entender é o seguinte, que volta do Senhor é diferente, dia do Senhor é diferente da volta de Cristo. Né? Aqui fala o seguinte, sobre o homem do engano. Né?
Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A parousia, que é a parousia, quando o governador, quando o imperador romano, ele vinha de alguma missão, todo o povo recebia ele fora da cidade. E quando entrada, e todo o povo entrava com ele dentro da cidade. Então isso aqui era a parousia. Por isso que a volta de Jesus é a parousia, porque todos nós vamos, santos, vamos entrar com ele no céu, na volta de Jesus. Agora perceba, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, né? Segundo a escatologia preterista, foi o quê? Foi João Levi e Nero, né? Que teve todos os arquétipos, os protótipos, os estereótipos, todo o modelo, né, do homem do pecado. Possa ser que sim, possa ser que não. Mas, na minha opinião, eu acho que não. E o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O quarto templo. Anote aí, o quarto templo que vai ser construído. Isso aí eu creio, que o templo vai ser construído. Tem muitos que dizem que não vai acontecer, que conversa fiada, mas eu creio que o quarto templo vai ser reconstruído, né, pelos judeus. Eu creio que na grande tribulação, eu fico assim meio com um milênio, mas na grande tribulação, realmente, eu creio. Eu creio que tudo o que vai acontecer. Não vos lembrar do que essas coisas dizia quando ainda estava convosco. E agora vos saber que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da justiça opera somente a um que agora resiste até que o meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, né, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Né? Então o dia do Senhor é uma coisa, a vida do Senhor é outra. E este cuja vida, segundo é a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais prodígio e mentira, em todo engano e justiça para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. Queridos, não se prive da graça de Deus. E são esse tipo de pessoas. E quando nós falamos aqui sobre o Evangelho, nós estamos brincando. Nós estamos falando aqui sobre o amor de Deus, sobre aquilo que a palavra fala. Eu sei que está muita imundícia aí na internet, muitas coisas, muitos pastores que perderam propósitos, né? Às vezes pastores sérios que se metem em questões só para ter visualização, mas eu vou fazer minha parte, eu vou fazer igual aquilo, vou pegar aquilo que Deus falou para Daniel, para mim, e tu, filho do homem, cumpre teu ministério, e cabe a tu fazer as coisas que compete fazer, né? E com isso eu não estou dizendo que você é alienígena, que o cristão é alienígena, mas vamos falar a palavra de Deus. Para que seja julgado todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Né? É isso aqui, prazer na iniquidade. É o que nós temos vendo hoje, a geração que nós temos vendo hoje. Né? E cuidado com o islamismo, que o islamismo está crescendo. Né? Porque aquela história, por isso que o islamismo está crescendo, e eu creio que tem muitas profecias, porque é tanta profecia, queridos. É um emaranhado de profecia, que você pegar os maiores computadores do mundo, você não vai chegar a um checkmate, você não vai chegar a uma teoria única nenhuma em relação à escatologia na Bíblia. É tanta informação que eu estou aqui apenas sendo dando aqui 1/10 daquilo que para clarear a sua mente. Né? Aí você vai ver aqui, 1 Tessalonicenses 4:17, vamos lá? 4:17. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vistos para a vinda do Senhor, não pereceremos o que dorme, porque o mesmo Senhor descerá com o céu com alarido aqui para a igreja, e voz de arcanjo aqui para Israel, e com trombeta de Deus, trombeta para as nações. E os que morreram em Cristo estarão primeiro, depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 5:17.
orai sem cessar. Né? Então, queridos, é isso que vai acontecer. Então, visto que ninguém de outra mal com mal, é isso mesmo. Então, são essas conjecturas, queridos, esse quebra-cabeça que está para acontecer no mundo. E nós estamos vivendo um Magedon. O pastor vai ter um Magedon físico? Pode ter. Não descarto não. Mas nós temos que nos preocupar com o Magedon cultural que nós estamos vivendo. Onde as pessoas, as igrejas estão acomodando, né, os preceitos do mundo, entrando na igreja. Né? As coisas do mundo entrando nas igrejas. As igrejas não se importam mais. Você não vê igrejas equilibradas. Você vai ver uma igreja sempre, como fala essa igreja, queridos, que sei que não, eu sei que tem 7 mil pessoas, fala assim, não, força de expressão. Então, você vai ver muitas coisas acontecendo, mas sempre tem aqueles que correm ali na palavra do Senhor. Por exemplo, você vê os maiores YouTube do mundo, eu coloquei aqui, é tanta besteira que esse povo fala, queridos, tanta asneira, né? Guardado algumas devidas proporções, né? Tirando algumas exceções à regra, né? Um aqui que fala sobre entretenimento, outro fala ali de informações, diretrizes, né? De 10 você tira 3 ou 4, mas 6 são sempre aqueles que vão falar tudo contra a palavra de Deus. É a agenda global, é o marxismo cultural, é aquilo que vai de encontro com a palavra de Deus. Né? E nós devemos estar submetidos à palavra de Deus. Né? E uma coisa que eu sempre guardo desde minha meninice é sempre estar submetido à palavra de Deus. O meu conceito não é um conceito filosófico, não é um conceito humano, não é um conceito político, não é um conceito de nada. O que me rege é a palavra de Deus. Né? O que me rege é a palavra de Deus. Escondido a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Por que está entrando? Eu falo isso porque está entrando nas igrejas. Os cristãos hoje em dia, você vai ver que eles estão hoje desapercebidos, curtindo esse tipo de povo, né, na visão marxista da visão da escola de Frankfurt, o iluminismo. Qual é a questão do iluminismo? Abatemos a fé e trazemos a razão. O iluminismo, né, abatemos a fé, ele deveria fazer igual o iluminismo inglês, que foi o quê? Deixou a fé, né? Mas porque contra a injustiça, querido, o próprio Deus é contra. Deus é contra a injustiça. Né? Toda justiça que vem contra Deus é contra. Deus é contra. Contra a palavra, contra o homem, Deus é contra. Agora, os homens, principalmente cristãos, que não estão vigiando sobre isso, meu Deus. Não estão vigiando. Né? Então, aí você vai ver, o cidadão coloca 1 bilhão tem 13 milhões, 1 bilhão de seguidores, né? Aí bota o quê? Bota conversas fúteis, né? Imagens fúteis, inúteis. Aí vai ter, porque é o sistema do mundo. Pastor, você está incomodado com isso? Não, não estou incomodado com isso. Eu estou alertando. Eu estou alertando porque as coisas vão ficar nesse sentido. A igreja vai se tornar de bem a melhor. A igreja, a perspectiva é boa para nós, graças a Deus. Né? Mas o mundo já é do maligno, queridos. O mundo já é do maligno. O diabo veio roubar, matar e destruir. E Jesus veio dar vida com abundância. Né? Então eu fiz uma pesquisa, eu peguei os 10 maiores YouTube do Brasil e os 10 maiores YouTube do mundo. Queridos, só futilidade e inutilidade. Claro que dos 10 você tira 4 ali, né, que é para entender criança. Por exemplo, tem um que é Galinha Pintadinha, né, que está entre os maiores YouTube do Brasil, que eu não sabia. Isso é bom. Né? Você vai ver que é coisa ali para criança. Tem o Você Sabia, que são questão de curiosidades. Né? Algo dessa natureza assim. Mas todos eles atender a agenda global. E se você não atender a agenda global, você vai ficar fora, queridos. Vai chegar o tempo que um país não vai ganhar, pode ser competente como for, os méritos que for, não vai participar de Olimpíadas, né? Por quê? Porque a agenda global vai impedir, né? O filme nem vai entrar, mais competente que seja, para concorrer. Hoje concorre e perde, mas não vai nem concorrer. Não vai nem concorrer. Né? Pessoas vão ficar fora.
do Estado. O que é isso? Que é o sistema do anticristo. É o sistema do anticristo. E o anticristo é aquilo que se volta contra a palavra de Deus. Então vamos ficar atentos, orando, porque Deus é verdadeiro. Amém? Então, queridos, vamos orar ao Senhor, porque os dias são maus. Mas Deus é bom. Eleva meus olhos para o monte e ouvirá meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Coração já fraco e cansado de duras emoções. Tem chegado só notícias de derrotas e desilusões. Parece até que Deus te esqueceu. Não enxerga mais a luz no fim do túnel. Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor não é sinal que Ele te deixou. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando. Não vai te deixar.
Pois é, queridos. Então, se eu for falar aqui escatologia, eu tenho que ter aqui mais ou menos umas 100 horas só para ter um pouquinho daquilo que nós temos aqui de escatologia. 100 horas, ou seja, de lives para uma noção de escatologia. E 100 horas de lives, né? Para ter um pouco de noção de escatologia. Para ter um pouco de noção de escatologia. 100 horas de live. Ou seja, teve uma vez que eu já preguei 200 vezes no ano, lá em entre 2001 e 2006, em um ano eu preguei mais de 200 vezes. Né? Então, só aqui de escatologia, e claro que tem vários outros assuntos para falar, como você vê aí, porque esse canal é um canal de informação do reino de Deus, né? Trazendo o reino de Deus, e esclarecimento também de muitos pontos teológicos que você não vai ver em outro lugar nenhum. Você pode ver até melhores, né? Mas tem coisas aqui que nós trazemos de forma única, né? Pela glória de Deus, de uma forma bastante salutar. Por exemplo, você vê hoje as estatísticas mundiais atuais, né? 175 mil cristãos são assassinados por ano, mais do que a guerra do Iraque e Vietnã, juntas praticamente 17 mil pessoas por mês, e 500 por dia morrem por testemunhar a Jesus, né? Principalmente na janela 1040. São várias informações. 1,1 milhão de pessoas se suicidam por ano, 120 mil por mês e 4 mil por dia em 6 anos. O número de suicídio é maior do que toda a Segunda Guerra Mundial. 200 milhões de pessoas, a notícia boa é que 200 milhões de pessoas aceitam Jesus a cada ano, né, como nós falamos aqui. Então, Gog e Magog, dizem os estudiosos que a China, Israel, Tubarque, né, além de ser contra Israel, também faz parte de Gog e Magog. Olha a China aí dando problema já desde antes. Japão, por sua nação, que faz parte da região de Gog e Magog, é um país também budista que conta a palavra de Deus. E segundo os estudiosos, os Estados Unidos, por sua nação predominante evangélica, será arrancada pelo anticristo. Né? Vamos ver aqui um pouco de Gog e Magog. Então são muitas informações, muitas informações. A mulher que fugiu para o deserto, em Apocalipse 12:6, representa Israel, que depois dos últimos 3 anos e meio vai quebrar o pacto com o anticristo, Dagrão, e vai para o refúgio que hoje se chama Jordânia, Edom, Moabe, Amon, Temã, Parã, Petra, regiões, que é um país próximo de Israel. Gog e Magog, você vai ver lá em Ezequiel 38, Ezequiel 32. São países de origem islâmica, budista, situado basicamente na Ásia, no norte da Israel, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Irã, Afeganistão, Paquistão, Turquestão, né? Catar, Vietnã, Iraque, Azerbaijão, Indonésia e outros. Os inimigos do sul são praticamente esses países africanos que se encontram à frente de Israel, tais como Egito, Argélia, Sudão, Etiópia, Somália e outros. Quando Israel fizer o pacto de paz com o anticristo, o inimigo do sul vai declarar guerra a Israel e o anticristo, mas serão derrotados. No entanto, o anticristo, depois de vencer o reino do sul, irá para Israel e sentará no templo como se fosse Deus. Então Israel cairá em si, que é um enganador e não o Messias, e vai quebrar o pacto com ele, de maneira que o anticristo perseguirá Israel, que por sua vez vai para a Jordânia e ficará protegida pela grande e potente mão de Deus. Não tendo como atingir Israel, o anticristo perseguirá de forma bárbara a igreja do Senhor Jesus. Então, queridos, essa é a informação que nós temos. E o anticristo e o Espírito Santo vão ser tirados da igreja. Isso aí eu concordo com um pastor. Não, quem vai tirar da igreja é aí quem vai ser arrebatado da igreja. E vai ter uma nova igreja, né, dos rebeldes, do que ficarem. Que não seja nem eu nem você, que o Espírito Santo de Deus venha nos guardar, nos guiar, e que possamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Espero que esse vídeo seja uma bênção na vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Comente, curta e fique à vontade. Se não quiser curtir nem comentar, glória a Deus sempre, em tudo dai glória, em tudo dai graças.